Uma boa tarde a todos. Seja todos bem-vindos à nossa casa. E é com grande alegria, né, que estamos aqui. Pessoas assim novas. E para a gente é sempre uma alegria todo sábado estarmos aqui reunidos para adquirir conhecimentos, esclarecimentos junto à doutrina espírita. E hoje a gente vai ter a palestra da nossa irmã Ira Augusta, que é de lá do Centro Espírita Novo Horizonte. Que graças a Deus a gente tem essa parceria. Eles lá nos fortalecem e eles lá. E a gente aqui. E eles se fortalecem aqui. É uma troca muito boa, que graças a Deus fortalece também os ensinamentos da nossa casa, né? Para que esse ponto de luz possa sempre estar iluminando a nossa cidade. E hoje, Uta vai falar em cima do tema Olha para frente, não desista. Isso é um entusiasmo. Com certeza vai ser aí uma bomba bem quente para nos aquecer, para não desistir. A gente não pode desistir. A gente tem que realmente ir em frente. Vamos buscando força, devagarinho, grãozinho, grãozinho, formiguinha, formiguinha. Mas a gente tem que ir realmente para frente. E aí eu vou fazer a prece inicial para que a gente entre em harmonia, em sintonia na equipe espiritual da nossa casa. Vamos fechar os olhos serenamente, trazer alívio ao nosso coração. Imaginar a face de Jesus nos acalmando, nos asserenando. E assim, rogamos ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, aos espíritos trabalhadores da nossa casa, ao nosso mentorador, que se faça presente, nos envolvendo em energia salutar, energia de amor, restaurando todo o nosso ser. Que possa esses espíritos de luz iluminar a nossa irmã, palestrante da tarde de hoje, e ela trazer palavras simples, amorosas, esclarecedoras, consoladoras. E na certeza, Senhor, do teu amparo, da tua proteção, nós te agradecemos pelo dom da vida e de estarmos aqui, reunidos em teu nome, no trabalho do Deus. E assim, assim seja. Obrigada. Meus irmãos, muita paz, que o Senhor Jesus possa nos iluminar nessa tarde e que nós possamos sair daqui melhores do que quando a gente aqui chegou, aditados de mais sentimentos nobres que só vão trazer o bem para a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema muito recorrente, porque nós estamos aí numa época de transição planetária, né? De acordo com o que prega a espiritualidade maior, nós somos um mundo de provas e expiações e nós passaremos a um mundo de regeneração, um mundo um pouco mais feliz do que nós somos hoje. E aí nós vemos várias coisas que conturbam a mente humana. Não tem como nós vivermos no mundo atual sem sentir alguma tristeza, sem sentir alguma angústia por alguma coisa. Nós vamos ver aqui algumas situações, são situações que nós vivemos na nossa vida e que nós podemos ter um olhar diferente. E a receita não é nova, não é uma receita do Espiritismo.
é uma receita já antiga, como nós vamos ver aqui. Então, nós estamos felizes com a presença de cada um e esperamos que vocês possam tirar o melhor desse tema. Todos nós possamos tirar o melhor desse tema, porque quando uma pessoa ela faz uma palestra, primeiro ela está falando para ela mesma. Então, eu estou falando em primeiro lugar para mim e em segundo lugar para vocês, para a espiritualidade que também está aqui assistindo. Então, olhar para frente e não desistir, né? E aí, meus irmãos, nós vamos ver aqui, lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos isso. Pode o homem gozar de completa felicidade aqui na Terra? Nós, seres humanos que aqui estamos, será que a gente pode ser feliz de verdade? Será que a gente vai alcançar essa felicidade nessa encarnação, tendo em vista que nós acreditamos na reencarnação, nós sabemos que nós somos um espírito imortal, nós nunca iremos deixar de existir, nós só vamos evoluir até chegar a um ponto de sermos espíritos felizes. Mas hoje, será que a gente pode alcançar essa felicidade? Tendo em vista essa visão espiritual que eu acabei de falar, né? E aí, os espíritos, eles respondem, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Eu acabei de dizer há poucos momentos atrás que a Terra é um mundo de provas e expiações. Nós viemos para cá com o objetivo de cumprirmos algumas tarefas e de resgatar alguns débitos que nós temos com a consciência divina. Hoje, nessa encarnação em que nós estamos, nós somos a melhor versão nossa. Nós somos a melhor versão. Mas nem sempre foi assim. Você pode dizer assim, Ira Augusta, eu não me lembro. Misericórdia divina a gente não lembrar. Já imaginou se nós descobríssemos que nós fomos inimigos do nosso filho, nós tiramos a vida do nosso esposo, como nós nos sentiríamos? E como eles se sentiriam em relação a nós? É claro que nós temos também o recurso da lembrança, reminiscências. Às vezes a gente pode até em sonho lembrar. Aí, às vezes a gente acorda, isso acontece constantemente, não só comigo, mas com outras pessoas também. Eu sonhei, era eu, que eu estava me vendo em outra situação, às vezes até vestido com outra roupa em outro tempo. Muita gente tem sonho como esse recorrente. São lembranças, reminiscências, está tudo guardado aqui dentro, tudo que a gente viveu. Mas aí a gente desencarnou, em algum momento lá, foi para o mundo espiritual. Ao chegar lá, nós passamos um tempo ali, talvez num momento de sofrimento. Todos nós somos resgatados, somos levados para algum lugar de repouso na espiritualidade maior, nas colônias espirituais, que em toda cidade tem uma colônia espiritual ligada a ela, onde essas pessoas são levadas. E aí ele passa a analisar a vida que teve. Eu errei nisso, eu não fui um bom pai, eu deveria ter me dedicado mais a essa profissão, não me dediquei. Aí você, com a ajuda da espiritualidade amiga que todos nós temos, essa pessoa, esse espírito, ele volta num outro corpo de carne, junto daqueles espíritos que ele fez o mal ou que fizeram mal a ele, para que ele aprenda a amar. E é justamente quando se diz prova e expiação. Quando os espíritos responderam aqui, né? Que por isso a vida lhe foi dada como prova e expiação. Então, nós somos hoje a nossa melhor versão, como eu já disse,
E nós somos os criminosos do passado. Nós somos as pessoas que fizeram mal no passado e que hoje nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui conhecendo essa doutrina que é consoladora, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo e ele é consolador. Ele nos consola por isso, porque nos dá essa consciência de seres espirituais que não vamos deixar de existir com a morte do corpo. A gente vai continuar amando, a gente vai continuar cuidando daqueles que ficaram, né? E aí, no finalzinho da pergunta, ele diz assim, ó, dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. De quem depende a minha felicidade? De mim. Da minha pessoa, do meu proceder, das coisas que eu posso fazer para me melhorar. Depende de mim. Não é Hélia que vai fazer a minha parte, não é Paula, não é seu Almir, não é Milinha que vai fazer a minha parte. Eles gostam muito de mim, são pessoas que eu gosto muito, que eu amo, mas que ninguém vai fazer a minha parte. Eu tenho que me esforçar, eu que tenho que correr atrás para ser tão feliz quanto eu possa. Porque às vezes a felicidade a gente procura, faz de tudo, mas a felicidade ela não chega. Porque você não sabe aproveitar os momentos felizes. Nós temos aqui momentos felizes, a gente não vai ter a felicidade completa porque nós não somos espíritos evoluídos, felizes, nós não somos anjos. Mas um dia nós seremos. E aí, o bem que nós fizermos vai contar para a nossa felicidade futura. Nós estamos hoje construindo o nosso futuro. E essa questão 920, ela vai falar justamente sobre isso, sobre a nossa capacidade de nos tornarmos felizes com aquilo que Deus nos colocou, ou que nós escolhemos, viu? Com certeza, a maioria de nós escolheu a vida que tem hoje. As pessoas que iríamos entrar em relação, em contato aqui na Terra, o nosso trabalho, né? Quando a gente faz a nossa programação reencarnatória lá, nós temos uma ajuda grandiosa do nosso anjo da guarda, que muitas vezes nos acompanha de vidas passadas, de muitas vidas passadas, ele nos acompanha, nos ajuda. Os nossos familiares e amigos que são mais evoluídos e que têm aquele momento de sentar com a gente e de ver, olha, é melhor você, por enquanto, não se encontrar com essa pessoa. Mas às vezes a gente diz assim, olha, eu devo muito, o mundo está numa transição, eu preciso resgatar isso com essa pessoa. E às vezes a gente se encontra com essa pessoa que nós tínhamos visto há 500 anos atrás. Maíse Braga, que é uma palestrante da doutrina, ela participa da Comunhão Espírita de Brasília. Quem puder, assista os vídeos dela na internet, são ótimos. Inclusive, eu digo por mim mesmo, em momentos da minha vida que eu passei muito mal, eu consegui sair dessa situação assistindo os vídeos dela, mesmo estando dentro da casa espírita trabalhando, né? Ela fortalece a gente, ela dá um ânimo novo. Quem puder, assista no celular, vai fazer alguma coisa dentro de casa, bota ali o celular com a palestra dela e vai escutando. Aquilo é ótimo, vai limpando a alma e limpando os sentimentos, os pensamentos ruins. Ela propicia tudo isso. Não é só porque ela é de Brasília, não, é porque ela fala verdades, coisas que nós vivenciamos. E ela viveu também isso, porque ela passou muitas dificuldades na vida pessoal dela e ela traz isso para as palestras e deixa muito interessante. E aí vai depender de nós
o que nós vamos fazer com a nossa vida. Mas como é que está a nossa vida, né? Será que lá no nosso lar, né, a gente tem aí a figura de um pai com uma mãe brigando, uma criança triste, né? Como é que a gente está agindo com o nosso parceiro, com a nossa parceira? Como é que nós estamos agindo com os nossos filhos? Será que a gente está deixando para lá a oportunidade de ensinar o amor para essas crianças, né? Será que a gente está oprimindo o sexo oposto, o nosso parceiro, a nossa parceira, tirando ali as oportunidades dessa pessoa evoluir na vida, querendo ajuda, mas sem ajudar, querendo compreensão, mas sem compreender, e deixando a casa suja, espiritualmente falando, porque quando nós brigamos dentro de casa, aquela energia ela fica impregnada nas paredes, nos móveis, nas roupas da gente, na gente também. E onde quer que eu vá, eu vou levar essa sujeira psíquica, né? Como é que eu estou fazendo? Lá no meu lar. Depende de mim, né? O que é que eu estou fazendo com a minha vida, com a minha família? Ou será que eu estou lendo o Evangelho? E quando eu digo ler o Evangelho, não é só o Evangelho segundo o Espiritismo, não. Eu falo no Evangelho segundo o Espiritismo, mas na frente eu vou falar mais detidamente sobre ele, da importância dessa busca para que nós consigamos seguir em frente, mas qualquer religião que prega, que leva o evangelho para dentro de casa, seja a religião católica, seja a religião evangélica, seja a religião protestante, que leva o evangelho para dentro de casa para que os livros da religião, para que as pessoas possam comentar sobre esses temas, aí o evangelho dentro de casa limpa toda a casa. Pouco a pouco. Não é a primeira vez que eu vou só fazer um dia. Não. Se você começa a fazer o evangelho dentro de sua casa, você tem que continuar fazendo sempre. Sempre. Até desencarnar. Porque quando chegar lá do outro lado, a gente vai continuar fazendo o evangelho. Porque é uma coisa que a gente ainda precisa, né? Então, se reunir com a família em momentos onde vai comentar sobre o Evangelho de Jesus, assim como o próprio Jesus começou na casa de Simão Pedro, o Evangelho, né? Em outra ocasião eu falei sobre isso aqui. Como é que eu trato as minhas relações, né? Não é? Aqui tem um casal brigando, mas a minha relação de amizade com os meus amigos, como é que eu trato? Será que eu sou aquela pessoa que quero oprimir o outro? Que quero deixar o que eu penso em primeiro lugar? Será que eu sou aquele que só quero ser escutado? Né? São as escolhas que a gente faz na vida, né? E quando eu falo em relação homem e mulher, a gente fala muito que a mulher é oprimida, mas tem homem oprimido também por aí, né? Tem homem que também é oprimido pela esposa, pelaquela situação e se sente sufocado, do mesmo jeito que tem mulher que oprime o homem, que é oprimida pelo homem que se sente sufocada. Então a gente tem que pensar se esse relacionamento está me fazendo bem, seja homem ou seja mulher. Será que eu estou deixando de fazer coisas que são importantes para a minha vida, para ficar ao lado de uma pessoa que me faz tanto mal e que de repente pode até chegar a me ferir mais profundamente, não só fisicamente, mas tem feridas psicológicas que elas são piores do que as feridas psíquicas, né? As feridas que são deixadas na mente, no nosso pensamento, aquele pensamentozinho assim, mas também você não faz nada, você só fica em casa, né? Essas palavrinhas, elas machucam muito, tanto um quanto o outro, né? Ou será que eu sou aquela pessoa cúmplice,
do meu parceiro, da minha parceira, do meu amigo, né? Das pessoas que fazem parte de um grupo. Será que eu sou cúmplice do outro, ajudando em tudo? Se eu faço parte de um grupo espírita, qual é a minha parcela de trabalho? O que é que eu tenho que fazer? Eu sou só aquela pessoa que vem, se senta ali, só para escutar, receber o passe e vai embora? Ou será que eu sou aquela pessoa comprometida com a causa? Né? Vamos prestar atenção nesses pensamentos e nessas situações na nossa vida, no trabalho, né? Quando eu sou o empregador, como é que eu acho com o meu empregado? Será que eu oprimo o meu empregado? E hoje em dia está em alta essa questão de depressão por conta de trabalho. São várias síndromes que a gente pode adquirir com relação ao trabalho. Como é que será, olhando do outro lado, como é que eu estou sendo como empregada? Será que eu estou fazendo jus ao salário que eu recebo? Será que eu sou uma pessoa comprometida com o meu trabalho? Sempre, ó, em todas essas situações que eu estou mostrando aqui a vocês, a gente sempre pode fazer mais pelo outro, sempre pode fazer mais, é claro, dentro do nosso limite, dentro da nossa saúde, dentro daquilo que a gente é permitido para as nossas forças, mas a gente sempre pode fazer mais pelo outro, pela situação, pela empresa, né? Até mesmo porque a gente não sabe quando é que a gente vai se tornar um empregador e a gente não sabe, o empregador não sabe quando vai se tornar um empregado. Os papéis podem se inverter. E como é que você vai agir estando no lugar oposto ao seu anterior, né? Então, ou será que eu sou aquela pessoa que ajudo o meu colega, que compartilho as vitórias? Será que eu sou aquela pessoa que ensino ao meu colega que está chegando agora o trabalho que ele tem que fazer? Ou eu sou aquela pessoa que eu não vou ensinar porque senão daqui a pouco ele vai estar melhor do que eu na empresa? Tem pessoas que são assim. Então, vamos pensar como é que eu quero agir e como é que eu quero ser feliz seguindo um caminho ou outro. Vejam que são dois caminhos aqui que eu estou mostrando, né? Tem um caminho que leva, que dá trabalho você ser uma boa esposa, dá trabalho você ser um bom esposo, dá trabalho você ser um bom patrão, dá trabalho. Mas quem foi que disse que seria fácil? Viver não é fácil, mas a gente consegue contornar como um rio contorna uma pedra no meio do caminho. As dificuldades que vão aparecendo. O que é que o rio faz? Ele encontra a pedra, mas ele dá o retorno e segue em frente o curso, o seu ritmo, né? E aí, essa outra situação, ó, manipular as pessoas. Tem pessoas que elas gostam de manipular os outros. Não é só casal, homem e mulher, não. São amigos, patrão, patroa, pessoas da sociedade. Você começa a manipular para conseguir as coisas para si, né? A diferença de manipular é ensinar. Ou eu sou aquele que ensino para que o próximo possa se desenvolver. Eu distribuo as ideias que eu aprendi, mas para ensinar, para que as pessoas possam se desenvolver. Lá na escola, o professor de português, de matemática, de história, de geografia, de inglês, né? Ele ganha a sua remuneração, mas ele está ali de boa vontade, distribuindo conhecimento para que aquelas pessoas, aqueles jovens, aquelas crianças, possam no futuro serem pessoas de bem. Porque quando a gente ensina a matéria lá que é exigida pela grade curricular, mas a gente ensina também a ser
que eles sejam pessoas de bem, né? Então, o contrário de manipular é ensinar. E aí, como é que andam os meus pensamentos? Né? Porque nós pensamos muito durante o dia. Muitos pensamentos são repetitivos, muitos pensamentos são de ódio, de rancor das outras pessoas. Muitas vezes você não tem coragem de falar, mas você diz assim, pensa, né? Quando eu for fulano de tal, eu vou dizer poucas e boas a ela. Ela vai ver, ela me paga. Aí quando chega na frente fica só assim, a raiva, mas sem ter coragem de dizer, nem de dialogar, né? Então, esses pensamentos, eles atrapalham a nossa vida. O medo também atrapalha a nossa vida. O medo de falar, o medo de trabalhar, o medo de seguir em frente, o medo de dizer, dar um conselho a alguém, medo dele ficar chateado, o medo de fazer o certo, o medo de participar de um trabalho em grupo, medo de falar, atrapalha. E quando você começa a perder o medo, tudo na vida melhora. Porque o ato de falar, de dialogar, de pedir socorro, de pedir ajuda, de dizer, olha, eu estou me sentindo assim, me ajude, isso ajuda. Né? E aí, ter boas ideias. Ô, Ira Augusta, como é que eu vou ter boas ideias? Se eu vivo nesse marasmo, se eu vivo com esses pensamentos repetitivos de que alguma coisa de errado vai acontecer comigo. A oração, mudar o pensamento, pedir ajuda ao anjo da guarda, ele sempre nos ajuda. Meus irmãos, é um recurso que nós temos, que Deus nos deu, que a Igreja Católica chama de anjo da guarda, mas nós sabemos que é um espírito evoluído, que é mais velho do que nós e que é responsável pela nossa encarnação aqui na Terra. É um recurso que nós temos. Então, quantos de nós aqui hoje já orou pelo nosso anjo da guarda? Pelo seu anjo da guarda? Vamos lembrar de chamar por ele. Nós podemos dar um nome a ele e ele pode também não ter nome. Pense nesse espírito evoluído que cuida de você, que trouxe você até aqui e ore por ele. Tenho certeza que depois de um tempo você vai sentir a diferença na sua vida, né? A questão da mudança de pensamento e a questão nas ideias também, né? E aí, meus irmãos, a solidão, que muita gente sente solidão. Às vezes nós sentimos solidão no meio das outras pessoas, no meio da multidão, a gente se sente triste, cabisbaixo, solitário, porque está ali, mas não queria estar ali. Está ali e ninguém pensa como você. Né? E aí é onde começam as depressões, é onde começa a tristeza, é onde começa as obsessões, né? Porque às vezes nós não temos inimigos espirituais. E às vezes até temos. Mas quando a gente baixa a vibração, aí ele diz assim, às vezes não tem nada a ver com a gente. Aí ele diz assim, ah, tá triste, né? Eu vou ficar aqui perto dela porque ela está pensando o que eu gosto. Aí você adoece do nada. Aí começa a depressão, começa a adoecer fisicamente, porque o pensamento, tá debilitado. Aí o perispírito, que cobre aqui o espírito, né? Ele adoece e a doença chega no corpo. Tudo isso por conta desse medo de ficar sozinho, da solidão, né? Essa solidão aqui pode ser a solidão, uma pessoa não arrumar, né? Uma pessoa, um parceiro, ou então ter dificuldade para arrumar mesmo.
Pode ser solidão com relação a uma amizade, com relação à família. Mas o contrário de solidão, eu aprendi esses dias, é justamente a solitude. Aí nós estamos vendo um judeu numa floresta, lá em Jerusalém, lendo o seu livro lá, a Torá, sozinho. E o que é que essa imagem nos mostra? O contrário da solidão é a solitude. A solitude é um estado de você estar sozinho, mas não necessariamente estar triste. Estar sozinho, mas não necessariamente estar triste. Porque Maíse Braga, inclusive, ela diz que a espiritualidade, Dr. Bezerra de Menezes é o mentor espiritual da Comunhão Espírita de Brasília. E ele, certa vez, conversando com ela, num trabalho mediúnico, ele disse assim a ela: olha, Maíse, muitas vezes a solidão é uma parada para que o espírito possa refletir sobre hábitos passados onde ele foi muito opressor numa relação. Seja relação de pai e filho, seja relação de homem e mulher. Então a solidão, muitas vezes, ela vem para fazer com que a pessoa reflita nesses estados anteriores. E no momento de solidão, a gente tem que aproveitar justamente para se conhecer. É justamente onde entra aqui. E aí, no momento de solidão, você pode estudar, você pode evoluir, você pode se conhecer. O que é que eu penso sobre minha vida? Quem eu sou? Por que eu sinto essas coisas? Por que é que eu estou tão triste? Se eu tenho tudo, se eu tenho uma família, tenho uma casa, tenho a comida no horário correto, por que é que eu sou tão triste? Por que é que eu me aproximo das pessoas e as pessoas elas não retribuem aquilo que eu dou para elas? Né? Então você passa a se analisar e passa a ser uma pessoa melhor. Tem esse templo aqui, que ele fica localizado lá na Grécia, que hoje é ruína, mas ele foi o templo de Delfos, certo? No século IV a.C., nós vamos encontrar a figura de Sócrates, né? Nós conhecemos ele por esse busto aqui. E na época em que Sócrates viveu, lá no século IV a.C., ele era o homem mais sábio, tido como o homem mais sábio. Ele morava em Atenas. Ele tinha um amigo dele que se chamava Xenofonte. E Xenofonte, ele era fã de Sócrates, gostava muito, palestrava muito com Sócrates. Vamos lembrar aqui que Sócrates, ele não deixou nada escrito, viu, gente? Tal qual Jesus, ele não deixou nada escrito. A gente sabe o que ele falava, o que ele dizia, pelos escritos de Platão, que era discípulo dele. Mas naquela época, ele já acreditava em reencarnação, ele já acreditava em imortalidade da alma, ele já falava sobre o espírito. Olha que coisa interessante. Século IV a.C. Quando a gente chega no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, ele está como um dos precursores do Espiritismo. Por quê? Porque lá no século IV a.C., ele já falava sobre tudo isso que o Espiritismo vem relembrar. Né? Então, a ideia espírita não é uma ideia nova, não nasceu em 1857, é uma ideia já antiga, mas que aí Kardec, ele trouxe um algo mais. Pegou aquelas 5 obras básicas que nós conhecemos e trouxe a luz do mundo, para que o mundo pudesse conhecer mais apropriadamente, nós pudéssemos estudar e pudéssemos evoluir.
E aí Xenofonte, que morava também em Atenas, foi à Grécia ao templo de Delfos, né? Que era o templo de Apolo. O deus Apolo era um deus muito cultuado na época pelas pessoas, e lá no templo é como se fosse uma igreja hoje em dia, né? As pessoas iam meditar, iam estudar e iam entrar em contato também com as pitonisas. Pitonisas eram as médiuns da época. E aí Xenofonte perguntou a pitonisa: existe alguém mais sábio do que Sócrates? E aí ela disse assim: não, ele é o homem mais sábio de toda a terra. Porque Sócrates ele era filósofo. Nós sabemos que a filosofia, quem era filósofo naquela época, tinha conhecimento de medicina, de anatomia, tinha conhecimento de matemática, de astrologia. Então ele estudava tudo isso. Embora não tenha deixado nada escrito, mas sendo um ser tão importante, ele veio dar o impulsionamento ao povo daquela época. Quando Xenofonte voltou para Atenas, né? Ele disse assim: olhe, Sócrates, eu fui conversar com a pitonisa disse que você era o homem mais sábio de toda a terra. Só que ele, na humildade dele, né? Ele trouxe essa máxima: conhece-te a ti mesmo, né? Que é justamente esse movimento que nós temos que fazer para seguir em frente, nos conhecer a nós mesmos. E aí Sócrates passou boa parte de sua vida indo conversar com outros sábios da época, outros estudiosos, e ele fazia perguntas sobre educação, sobre relacionamento humano, e todos esses sábios, eles respondiam coisas comuns, banais, não aprofundadas como ele. Aí ele chegou, foi depois dessas andanças, dessas viagens, dessas conversas, que ele chegou a essa frase, que é dele: só sei que nada sei. Veja a simplicidade e a humildade desse homem. Porque mesmo ele tendo conhecimento a mais do que as outras pessoas, ele sabia que o conhecimento que ele tinha era apenas local, era apenas aqui, ó, da Terra, porque ele sabia que tem muito mais conhecimento. Veja, Jesus Cristo é arquiteto do planeta Terra. Ele é o nosso governador. Mas imagine só os espíritos que são responsáveis por construir galáxias, constelações. Quanto conhecimento esses espíritos não movimentam, que comparado ao conhecimento aqui da Terra é muito pequeno. Então, mesmo ele sendo mais sábio, ele disse assim: ó, só sei que nada sei, demonstrando assim a sua simplicidade, a sua humildade. Então, para fazer esse mergulho dentro de si, é um pré-requisito nosso, ser humilde, ter humildade e se sentir pequeno diante da grandiosidade de Deus, diante da grandiosidade de Jesus. Então vai ter momentos que eu vou poder solucionar os meus problemas, mas haverá momentos em que eu vou ter que humildemente pedir ajuda a Deus e entregar o problema na mão dele, fazendo tudo que eu posso para ajudá-lo na situação, a mim, ajudar as outras pessoas que estejam envolvidos, mas vai ter um momento que eu não vou poder mais fazer. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou entregar nas mãos de Deus, porque Ele é o arquiteto do universo, o grande arquiteto do universo. E Ele vai saber o que fazer. Ele me trouxe até aqui, Ele vai me conduzir até o final, com força e fé. Agora, é preciso a gente ter fé e acreditar muito nas palavras do Cristo, né? E aí, na nossa contemporaneidade, né,
Aliás, nós temos a questão 919, que ela diz assim, Kardec pergunta aos espíritos, qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Porque, como nós vimos, nós temos os dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Nós vimos que são muitas as dificuldades que nós temos e existe muito empecilho que nos leva a escolher o caminho do mal. Mas como é que a gente pode resistir à atração ao caminho do mal? Aí vem os espíritos e dizem assim, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo, que é essa frase aqui de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Como é que eu vou conseguir entender como eu devo fazer, como eu devo agir? Em primeiro lugar, se conhecendo, né? Então, esse momento de solitude, de repente solidão, mas que eu devo transformar em solitude, eu tenho que transformar esse momento de reflexão para a minha vida, para que eu possa me sentir uma pessoa melhor, se conhecendo, né? Então aí, na nossa contemporaneidade, nós temos o nosso irmão Franciscano Xavier, que é um grande exemplo do Cristo, que é um apóstolo do Cristo, que é um trabalhador da caridade e que ele, por diversas vezes, as pessoas chegavam perto dele e diziam assim, Chico, você é o porta-voz de Deus. E ele dizia assim, sou uma besta encarregada de transportar os documentos espirituais. Veja a humildade desse homem. Ele era um homem de Deus, era um apóstolo do Cristo na contemporaneidade, né? E que bom, meus irmãos, que nós somos contemporâneos dele, que vivemos na mesma época dele, no mesmo país que ele. Já imaginou se nós tivéssemos nascido em outro país, sem ter a oportunidade de ler a obra original dele? Ele fez na língua portuguesa e nós falamos a língua portuguesa e entendemos a língua portuguesa. Porque a gente sabe que com a tradução, muita coisa se perde, muitos sentidos se modificam, né? Mas nós temos a oportunidade de ler as obras de Emmanuel, as obras de André Luiz, na língua em que ela foi feita, em que ela foi recebida. Então nós devemos agradecer a Deus de termos nascido no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Aí o pessoal dizia assim, Chico, você é iluminado. Aí ele dizia assim, não, eu sou uma tomada entre dois mundos. A condição de tomada. Ele não queria ser iluminado, ele queria ser só a tomada, né? Isso também, ele era grande, certo? Mas dando exemplo para a gente seguir isso também, que ele fazia, diziam assim, Chico, você é o apóstolo. Ele dizia, nada disso, eu me chamo Cisco Xavier, fazendo um trocadilho com Chico Xavier, né? Sou um cisco, né? Então, às vezes diziam para ele assim, Chico, né, na ocasião em que ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, recebeu 2 milhões de assinatura, e ele disseram assim, Chico, você é o bojo da verdade. Ele dizia assim, sou nada, sou menos que um nada, né? E assim por diante. Aí disseram uma vez, Chico, você é um jornalista, né, Souto Maior, que ele perguntou assim, Chico, você já está com a idade avançada, quem será o que lhe substituirá? Aí ele disse assim, meu irmão, morre um capim e nasce outro, para dizer que a tarefa ia continuar e que ele fez a parte dele e continua trabalhando na espiritualidade para a ajuda desse mundo de transição, né? Então,
quando ele diz assim, sou apenas a tomada, né, entre os dois mundos. E nós temos uma história bem interessante, que é o lavrador e a enxada. Chico Xavier, ele trabalhava na fazenda Modelo, que trabalhava lá com a agricultura, ele cuidava dos animais, fazia o cadastramento dos agricultores e tudo mais, e ele andava muito preocupado com o trabalho que ele tinha no Centro Espírita, o trabalho mediúnico. Ele sempre comprometido, sempre ajudando as pessoas, e ele vendo o movimento do centro aumentar e alguns trabalhadores sem se comprometer com a tarefa. E ele estava nitidamente preocupado. E acho que também se imagina, e se eu ficar sozinho para cuidar disso tudo? Não tem como. Ele tinha que ter a ajuda das outras pessoas. E aí ele começou a caminhar lá na Fazenda Modelo, que na época era na zona rural mesmo, ficava afastado da zona rural, da zona urbana, lá de Uberaba. Aí ele fez o quê? Ele começou a caminhar e refletindo sobre essas questões, e apareceu Emmanuel e disse assim, ó, olha aquele agricultor. Tinha um agricultor mais à frente trabalhando com enxada. E ele disse assim, olha a enxada, Chico. Veja que ela não escolhe se vai bater em pedra, se o terreno é pantanoso. A enxada não escolhe. Ela vai de acordo com as mãos do trabalhador, com as mãos do agricultor. E onde ele precisa enficar a enxada, ele enfinca, para poder remover a terra e fazer a sua plantação. Do mesmo jeito é o trabalhador espírita. Ele não tem que escolher onde ele vai, ele não tem que escolher qual é a situação que ele vai, ele tem apenas que trabalhar. E trabalhar muitas vezes em silêncio, como o Chico fez muitas vezes. Quando ele foi injuriado, quando ele foi tido por muita gente, muitos jornais dizendo que ele era mistificador, que ele era louco porque falava com os espíritos, que ele inventava história. Ele foi muito criticado, mas, no entanto, ele continuou a trabalhar. E aí, depois dessa conversa com Emmanuel, ele se sentiu mais fortalecido, porque ele entendeu que era uma enxada nas mãos do Cristo. Olha que coisa bonita, né? Em outra passagem, aí nós temos aqui a questão do Evangelho, que eu falei lá na frente, que eu iria falar sobre o Evangelho. Às vezes eu fico triste quando eu converso com alguns espíritas lá, amigos meus. Já tem alguns anos que eu faço o Evangelho em minha casa, e eu sinto a diferença de quando eu não fazia e depois que eu passei a falar. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha lá do centro, ela é trabalhadora, e ela falando sobre algumas dificuldades que ela tinha com a mediunidade dela, algumas dificuldades em casa. E ela disse assim, Guta, o que é que eu poderia fazer? Aí a primeira coisa que eu perguntei a ela foi assim, instantâneo, você já faz o Evangelho em casa? Ela disse, faço não, Guta. Aí eu fico triste porque um espírita dizer uma coisa dessas, que não faz o Evangelho. Porque o Evangelho é uma das maiores ferramentas que nós temos dentro do nosso lar. Olha, minha gente, não é brincadeira não. Eu estou dizendo isso aqui porque acontece comigo. Até, não é só no seu lar, melhora seu trabalho, melhora o relacionamento com os seus amigos, melhora o trabalho que você tenha na sua religião, no centro. E eu estou falando aqui Evangelho, segundo o Espiritismo, porque nós somos espíritos, nós estamos dentro de uma casa espírita. Mas qualquer religião que leve a Bíblia, o livro sagrado de sua religião para estudar dentro de casa, já vale. Porque todas as religiões, elas têm em comum o amor ao próximo, o perdão, a caridade. Todas as religiões pregam isso, né? E aí, quando você leva isso para dentro de casa, você está levando concórdia, você passa a olhar diferente aquele irmão
aquele parente que você sente dificuldade. E você passa a dizer assim, não, eu estou aqui para ajudar. Eu conheço a verdade. Eu tenho a oportunidade de estudar o Espiritismo. Então, eu tenho que fazer a minha parte. E aí você vai acalmando, você vai deixando de dar valor a coisas mínimas que vão lhe trazer discórdia, e você vai deixando e vai vivendo melhor. E a outra pessoa vai se sentindo bem também. Quantas e quantas vezes meu pai à noite, eu tenho um evangelho lá em casa no sábado, hoje de 6h30. Quando eu chego daqui eu faço com meu pai. Mas quantas e quantas vezes no meio da semana ele pede, vamos fazer o evangelho? Ele não é espírita, andou algumas vezes, mas ele pede para fazer o evangelho. Por que ele pede para fazer o evangelho? Porque ele se sente bem. No dia que eu faço o evangelho, ele dorme direito. Passa a noite todinha dormindo. Por conta do evangelho. Ele se sente bem. E assim outras pessoas, quantas e quantas pessoas estavam passando por dificuldades, aí chamam o pessoal do centro, um grupo vai à casa da pessoa, faz o evangelho, e a pessoa que, quando a gente chegou, estava agitada, de repente está dormindo, depois que a gente saiu. Porque os espíritos que trabalham na casa e vão nos acompanhando, chegam lá, a gente abre o evangelho, faz, reza, dá passe na pessoa e a pessoa se sente melhor. O que é isso? Senão a energia positiva do evangelho. Então, como é que eu posso fazer para olhar para frente? Olhando para dentro de si. Em primeiro lugar, olhe para dentro de você. Veja o que é que está lhe incomodando. Veja o que é que você pode mudar. Veja quais são os hábitos que estão lhe deixando doente. Passe a fazer o evangelho no lar. Lute pela sua melhora. É uma questão individual, é uma questão de cada um de nós. E aí, certo dia, um trabalhador da casa perguntou ao Chico, disse ao Chico, afirmou, Chico, o evangelho está ultrapassado. O evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo está ultrapassado. Aí Chico, eu imagino a cara de Chico olhando para essa pessoa. Eu imagino. E aí ele bem caladinho, observando a pessoa, e tinha outras pessoas ao redor, ele disse assim, olhe, meus irmãos, Chico está aqui dizendo para vocês que o evangelho ele só irá estar ultrapassado aqui na terra quando todos tiverem cumprido tudo que lá tem. Enquanto uma pessoa que aqui esteja, que todos nós somos tutelados de Jesus de Nazaré, aqui na terra, enquanto uma pessoa estiver ainda praticando mal, ainda esquecendo um daqueles ensinamentos ali, lá do Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho ainda vai estar em voga, em alta. Ele só vai estar ultrapassado quando nós tivermos pulado, fazendo o bem, praticando a caridade, cumprindo tudo aquilo que ele determinou lá. Enquanto isso, ele ainda vai estar valendo. Então, meus irmãos, nos próximos 1000 anos, no mundo de regeneração, nós ainda estaremos estudando o Evangelho de Jesus. Por isso, comecemos agora dentro de nosso lar. E aí a gente vai ter a possibilidade de se conhecer, a gente vai ter a possibilidade de se melhorar e de olhar para frente, focar na figura de Jesus, que é o mais importante, e seguir em frente. E nós temos aqui a última pergunta do Evangelho do Livro dos Espíritos. Ele diz assim, poderá jamais implantar-se na terra o reino do bem
será que o reino, aquele reino que Jesus disse que veio implantar, será que ele não vai chegar a esse momento? Né? Aí o primeiro parágrafo lá dessa pergunta, que é uma pergunta bem extensa, mas eu só peguei o primeiro parágrafo, ele diz assim: o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Né? Os bons predominarem. Porque, então, farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Então, quando esse momento chegar, os bens estiverem prevalecendo, os ensinamentos de Jesus serão cumpridos, ou em sua maioria, né? Então, por meio do progresso moral, o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não o deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, os bons, eles vão afastar os maus no sentido de que, quando nesse momento de transição, e já começou, viu, minha gente? Para muitos espíritos que estão encarnados hoje aqui, essa é a última encarnação, porque fazem tanto mal, procuram tanto mal, não procuram se melhorar, mas a espiritualidade está dando a oportunidade deles reencarnarem. Se eles não conseguirem evoluir, eles vão ser degradados para outros mundos, compatível ali com o seu, com a sua vibração de maldade, de não cumprimento dos ensinamentos do Cristo. Os maus, estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, quando esses espíritos que vão para mundos menos felizes que a Terra, eles vão estar lá até conseguirem banir do coração o orgulho e o egoísmo. Certo? E aí, eu agradeço a vocês pela presença, pela oportunidade. Na próxima oportunidade nós estaremos aqui. Lembrem que Jesus, lembre, cada um de vocês, Jesus é contigo. Certo? E vamos ficar aqui com essa imagem tão bonita que eu achei de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Que Deus proteja. Obrigada. Mais uma vez agradeço ao Senhor Almir pela oportunidade que nos dá de vir aqui sempre falar sobre essa doutrina consoladora e dizer que a gente se sente muito feliz em estar aqui. Eu, pelo menos, eu me sinto muito feliz. Né? Obrigada. Tchau. Vamos fazer a nossa prece final. Vamos fechar os olhos, mentalizar a figura de Jesus, que nós possamos estarmos em paz, equilibrados, e que a espiritualidade amiga que está aqui desde antes de nós chegarmos, que elas todos possam estar junto a nós nesse momento, nos trazendo esse equilíbrio necessário para a nossa semana. Abençoa, Mestre Jesus, a todos nós aqui, encarnados e desencarnados, os que puderam vir, os que não puderam também, abençoa a todos eles. Que essa casa, que é um ponto de luz, possa continuar trazendo luz para essa cidade, para essa região. Que todos nós que aqui estamos possamos ter outras oportunidades de estudo e que possamos, Mestre Jesus, continuar ligados a essa doutrina consoladora
que só nos engrandece a alma. Abençoa a seu Almir, a Paula, a Milinha, a todos que aqui estão, Mestre Jesus. Fortalece a cada um com a tua saúde e com a tua paz. E que os nossos anjos guardiões possam também se fortalecerem com essa energia de paz e de amor. Te agradecemos mais uma vez, assim seja. Agradecemos a irmã Rita. Jesus esteja contigo sempre. E vamos agora para o teu passe. E amanhã nós teremos, a partir das 8 horas, um estudo do Livro dos Espíritos. Em seguida, o Evangelho segundo o Espiritismo. E após, teremos a cirurgia espiritual e o tratamento espiritual, com a equipe do pessoal do hospital. Bem? Hospital Espiritual União Fraterna Francisco de Assis. Eles também estão dando a gente uma força, um suporte no auxílio, nos estudos e no auxílio espiritual a quem assim se achar necessário. Que a gente cuide do corpo, mas também possa cuidar do espírito. Certo. Muita paz, né? Muita paz. Que Jesus está contigo.